Gênesis, no capítulo 11, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e tem a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. O segundo texto que eu gostaria de ler com os irmãos, como disse, um texto, uma leitura extensa, mas eu quero proceder com o capítulo 12 de 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, a outro capacidade de interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres.
E a todos nós foi dado beber de um só espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, depois socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm dons de curar todos? Falam todos em outras línguas? Interpretam-na todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Amém? Podeis assentar, meus amados. Eu estava meditando nesse dia na palavra e meu coração se inclinou para falar sobre esse tema, a unidade do corpo de Cristo. Portanto, uma palavra bem pastoral, bem de culto, de ensino. É isso que o Senhor coloca no nosso coração. Mas em primeiro lugar, eu fui abordar a questão da leitura que fizemos em Gênesis. Porque nós vamos falar sobre unidade, mas nós precisamos começar lembrando que nem toda unidade é de Deus. É importante, é necessária, é fundamental a unidade do corpo de Cristo. Mas nem toda unidade é de Deus e tem a aprovação de Deus. Unidade que se faz em torno das ordenanças de Deus são fundamentais e necessárias. Unidades que se constituem de modo a contrariar a vontade de Deus, a caminhar em sentido diverso da orientação de Deus, essa unidade não tem a aprovação de Deus. A gente vê isso muito claramente em Gênesis.
a história da Torre de Babel, ela não está narrada na Bíblia apenas com um objetivo histórico. Não está narrada na Bíblia, assim como todos os livros históricos, eles não estão contidos na Bíblia apenas para fazer de nós pessoas bem informadas historicamente. Não. Para nos informar historicamente, Deus tem dado dons a homens e mulheres chamados de historiadores, arqueólogos, que buscam, sim, constituir a história passada e nos informar, nos trazer conhecimento. Mas as histórias que estão narradas na Bíblia têm um propósito divino, têm um propósito de Deus, têm o propósito de nos ensinar algo. E como nós falamos na terça-feira passada, a Bíblia toda é um conjunto normativo. Deus assim a fez e nos constituiu com uma estrutura psicológica, mental, ontológica, epistemológica, de modo que é através de normas que nós armazenamos valores. É através de limites que nós armazenamos princípios. E a Bíblia é toda feita de princípios, de doutrinas, de usos, de costumes e de dogmas, que são normas, são conjunto normativo, porque essa é a forma de alcançar a alma humana, a psique humana, e incutir, plantar no homem princípios e valores de Deus. Deus nos faz com uma estrutura que recebe valores através de normas, e Deus escreve a sua palavra através de normas para incutir essa palavra em nós. Somos receptáculos daquilo que Deus ordena para nós através da sua palavra. Então, nesse texto da Torre de Babel, nós temos que parar e observar qual o conjunto normativo que está aqui, por que está aqui. Quando Deus cria o homem, uma das coisas que Deus ordena é que o homem domine a terra, que o homem cultive a terra, que o homem se espalhe sobre a terra, que o homem alcance a terra, estenda o seu poder e a sua presença por toda a terra. Mas aqui na Torre de Babel nós vemos que os homens não estavam muito dispostos a cumprir essa ordem de Deus. E uma coisa que nós temos que ficar atentos, amados, é que as ordens emanadas por Deus são princípios. E os princípios são imutáveis no tempo e no espaço. Então nós precisamos ficar sempre atentos. Quando nós encontramos qualquer estrutura que contraria princípios, nós devemos ficar bem espertos. E aqui é um caso desse. Deus ordena que o homem cultive, opere e tome posse da terra, e o homem não quer se espalhar pela terra e dominar a terra. Ele quer se aglutinar. Ele quer se manter num lugar só. E o propósito na leitura que nós fizemos ali dos homens é: vamos construir uma cidade, vamos ficar por aqui, vamos construir uma torre que alcance aos céus. E Deus desce, e é interessante que são detalhes do texto bíblico, o texto está todo escrito sob a forma plural, não está escrito sob a forma singular. Apenas a título de recordação,
quando nós estamos lendo no Velho Testamento e nós encontramos menção a Deus, ao Senhor, a figura da deidade, no hebraico nós temos duas palavras que definem a deidade de forma singular ou de forma plural. Quando nós encontramos no hebraico a palavra Eli ou Eloi, nós estamos encontrando no hebraico a menção a Deus no singular. Portanto, referindo-se a uma das pessoas da Trindade individualmente. Eloi se refere a Deus Pai, ou a Deus Filho, ou a Deus Espírito Santo. Eli, a forma abreviada, Eloi, a forma mais extensa. Mas quando aparece a palavra Elohim, o texto em hebraico está se referindo de forma plural à deidade completa, à trindade presente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito juntos atuando. E aqui, quando o texto fala sobre o Senhor, nós vemos no verso 5, nós vemos no verso 6, nós vemos no verso 8, nós vemos no verso 9, a palavra hebraica usada no original é Elohim. Portanto, aqui nós temos a trindade presente nesse episódio. Por isso, os verbos aqui, quando se referem à trindade, todos eles aparecem no plural. Vinde, desçamos, confundamos. Então nós vemos aqui verbos que estão se referindo a uma manifestação da trindade como um todo. Tamanha a importância desse momento histórico e dessa citação histórica. O Senhor desce para ver a cidade. O Senhor, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo juntos. Descem para ver a cidade que os homens estão edificando. O Senhor desce para analisar que obra é essa, que unidade é essa. E o próprio Senhor constata que essa unidade não é boa, que essa unidade não é benéfica. E esse texto nos ensina, portanto, que nem toda unidade é benéfica. Nem toda união é de Deus. Há que se questionar sempre qual é o propósito desta união. E se este propósito desta união confere com o propósito de Deus. É muito comum nós encontrarmos unidades e uniões cujo propósito não confere com o propósito de Deus, não bate com o propósito de Deus, não bate com a vontade de Deus. Propósitos de rebeldia, propósitos de divisão, propósitos mesquinhos, propósitos de desobediência a planos, a vontades e a princípios de Deus. E esse texto nos ensina que devemos estar atentos, não basta ver uma união, não basta ver uma unidade, há que se questionar qual é o propósito dessa unidade. Eles estão unidos, estão coesos, eles desejam, eles querem, eles se agradam, eles ficam felizes. Lá está bombando.
está crescendo, está desenvolvendo, está prosperando. Mas isso é bom ou é ruim? Eu estava vindo para cá, eu estava ouvindo um podcast de um grupo de apologetas. Apologetas, para quem não sabe, são teólogos que se dedicam à defesa da fé. A Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil tem uma comissão de apologética que constantemente analisa os movimentos que acontecem dentro da própria Assembleia de Deus para ver se esses movimentos, esses propósitos são bons ou não. E se não estiverem de acordo com a palavra, se não estiverem de acordo com a Bíblia, se não estiverem de acordo com a expressão de Deus contida nos Escritos Sagrados, pode ser a unidade que for, pode estar bombando do jeito que for, pode ter o resultado que quiser, pode contar a história que quiser, será carimbado como heresia. E ponto. E nós, crentes, devemos estar atentos a isso. Não sermos inocentões, que caem em qualquer falácia, às vezes movidos por emoções, às vezes movidos por aparências. Culto de ensino é para a gente também abrir os olhos. Nem toda a união é de Deus. As pessoas na Torre de Babel estavam unidas, tinham um propósito em comum, tinham uma meta em comum, tinham uma mesma linguagem, tinham uma mesma expressão, estavam coesas. Uma só língua, um só idioma, falando sempre a mesma coisa, caminhando em unidade, e, portanto, aparentemente, um excelente projeto. Não bastasse isso, eles estão fazendo uma construção. E olha o slogan: vamos fazer uma torre cujo topo chegue aos céus. Que slogan bacana, que slogan bonito. Vamos chegar aos céus, vamos nos aproximar de Deus. E crentes fracos, desinformados, emocionais, pouco racionais, crentes que não gostam de culto de ensino, às vezes gostam muito de orar no monte, às vezes gostam muito de sapatear e falar em línguas estranhas, e eu não falo contra nada disso. Mas a Bíblia diz que tem que haver graça, mas tem que haver conhecimento. E crente que só tem graça e não tem conhecimento, cai nessas falácias, cai nesses slogans, segue esses engodos, acredita em qualquer coisa que vê na internet, assiste qualquer programa de televisão que aparentemente fale de Bíblia, de Deus, curte qualquer rádio que aparentemente se identifique como gospel, está bombando, está na moda, está unido. Deus é o mesmo, somos todos irmãos. Não somos, não.
E Deus não é o mesmo, não. Isso tem que ficar muito claro para todos os crentes. Deus não é o mesmo. O Deus que eu e que você servimos, que está na Bíblia, é um Deus, por exemplo, que não aceita adultério, que não aceita pornografia, que não aceita dissensão, que não aceita soberba, que não aceita desobediência, que não aceita murmuração. Se o Deus que é apregoado em algum lugar aceita esse tipo de coisa, não é o mesmo Deus nosso. Somos todos irmãos. Não, não somos todos irmãos. Meus irmãos são aqueles que aceitaram a Jesus como único e suficiente Salvador. Meus irmãos são aqueles que olham para a Bíblia e dizem, esta é a minha única e infalível regra de fé. Os meus irmãos são aqueles cujos comportamentos são iguais aos dos bereanos, que ouvem de tudo, mas conferem na palavra para ver se foi Deus que falou ou não. Os meus irmãos não aceitam profecia e revelação falsa. Os meus irmãos não são guiados pelos profetas da esquina. Os meus irmãos não seguem divisores. Os meus irmãos não dão ouvido a murmuradores e reclamões de plantão. Os meus irmãos seguem a palavra de Deus do jeito que ela é, a Bíblia Santa do jeito que Deus ordenou. E se não é assim, não somos todos irmãos, não. E se não é assim, Deus não é o mesmo, não. E em culto de ensino, nós precisamos deixar isso claro. Se não obedece à palavra de Deus, não importam as aparências, não importam os aparentes resultados, não importam a aparência de piedade, não importa nem se fala em línguas estranhas, se fica sapateando e pulando para cima. Porque a minha Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, nos dias que nós estamos vivendo, e é assim que a Bíblia profetizou, faria descer fogo do céu e enganaria até alguns escolhidos neófitos. Então não é sapateado, não é aparentes milagres, não é nada disso, é a palavra. É o que está na palavra. Se não está na palavra, não serve. Precisamos deixar isso claro. Nem toda unidade tem chancela de Deus. Nem todo grupinho coeso e unido tem Deus. Muitas vezes estão coesos e unidos, mas o amálgama que os une se chama Satanás. Mas vamos prosseguir. Por outro lado, se Satanás procura aglutinar, unir e dar aparentes resultados a propósitos que não são de Deus, por outro lado, Satanás procura desunir, desaglutinar, afastar, semear dissensão,
no corpo de Cristo. Ele quer aglutinar os dele, mas ele quer afastar os de Deus. Ele quer unir aqueles que caminham no propósito dele, mas ele quer desunir aqueles que querem caminhar no propósito de Deus. E a igreja precisa estar atenta a isso, porque o povo mais sábio da terra, e que deve ser o mais sábio e mais inteligente da terra, tem que ser o povo de Deus. E aí então eu salto para Coríntios 12. Porque em Coríntios 12 nós temos uma aula, agora não da unidade daquilo que está fora do propósito de Deus, não. Agora uma aula da unidade daquilo que está dentro do propósito de Deus. E alguns aspectos que aparecem que nós precisamos ficar atentos. E culto de ensino é para isso. E em Coríntios 12, então, o apóstolo Paulo, sistematizando a doutrina de Jesus e do cristianismo, ele vem nos dando uma aula de igreja. E aqui no capítulo 12, ele decide abordar algumas coisas que não deveriam desunir a igreja. E que muitas vezes, por falta de atenção da igreja, desune. E Paulo começa então já logo falando sobre dons. E no versículo 4, versículo 5 e versículo 6, ele aborda 3 modalidades que muitas vezes, por falta de compreensão, provoca desunião no corpo de Cristo. No versículo 4, ele fala sobre dons. No versículo 5, ele fala sobre serviços. E no versículo 6, ele fala sobre realizações. No original, dons, no hebraico, carismaton. Ministérios ou serviços, no original, diaconion. Atividades ou efeitos, no original, energematon. Grosso modo, para facilitar a nossa vida. Dons, cargos, funções. Dons, cargos e funções. 3 formas organizativas no reino de Deus, que deveria servir para a união e que às vezes provoca desunião. Primeiro, porque há às vezes uma dificuldade de autocompreensão. Qual é ou quais são os meus dons? Quais são os meus cargos? E quais são as minhas funções? E às vezes, na autocompreensão, a gente já tem problemas.
Eu já contei aqui e volto a contar, que eu passei por alguns conflitos na minha vida por falta de compreender isso. Por exemplo, quando eu fui consagrado na convenção a evangelista, eu entrei em uma crise pessoal, minha, totalmente minha. Porque eu ainda não compreendia muito bem isso que Paulo está falando. Eu fui consagrado a evangelista. Mas quando eu me analisava, eu nunca tive o dom de evangelista. Isso me colocava em crise. Me dava a impressão de que eu estava vivendo uma hipocrisia. Como assim, evangelista, se eu nunca tive o dom de evangelista? Eu me atrapalho todo. Sim, irmãos. E eu não posso ter vergonha de admitir as minhas inabilidades. Ninguém de nós pode. Aquilo que eu tenho, eu tenho. Mas aquilo que eu não tenho, eu não tenho. E eu não posso ser hipócrita de dizer que tenho aquilo que não tenho. E também não posso ser orgulhoso de não querer admitir aquilo que eu não tenho. Me coloque para fazer evangelismo e eu fico todo atrapalhado. Faço. Mas é visível que não é a minha área de conforto. E eu, quando jovem, eu admirava aqueles grandes evangelistas, de Billy Graham, passando por Arthur Montanha, Orlando Camilo Pacheco, Celso Lopes. O pessoal fala assim, nunca ouvi falar esses nomes. É porque você é muito velho. Eu que sou jovem. Gesiel Gomes, agora ainda lembra, né? Anda falando umas bobagens por aí, tem que se converter, né? Mas foi um grande evangelista. Takayama, grandes evangelistas. E eu achava lindo o ministério desses homens. Tentei pregar igual o Gesiel Gomes. Gesiel Gomes pegava uma palavra e ficava meia hora falando sobre aquela palavra. Eu pegava uma palavra e não aguentava falar 3 segundos. Deus não me deu. Deus não me deu. Eu tinha o cargo de evangelista, mas eu tinha outros dons. E aí, quando eu compreendi o texto bíblico, eu falei, poxa, não é hipocrisia, já é bíblico, já é dos tempos bíblicos. Dirigentes de congregações, nós temos vários aqui. Nem todos eles são pastores consagrados já. Serão todos eles. Mas ainda alguns não foram. Não deu tempo ainda. Não chegou a hora. Tem presbítero dirigente de congregação aqui. Tem evangelista dirigente de congregação aqui. O cargo é de presbítero. O cargo é de evangelista. Mas e a função? Está cuidando de um rebanho, está cuidando de uma congregação. A função é pastoral. Não tem o cargo, mas tem a função. E a gente precisa compreender isso.
que não há hipocrisia e não há nenhum problema nisso. A obra foi organizada desse modo. Há dons, há cargos e há funções. E para você compreender que tem momento que você está exercendo um cargo que você não tem o dom. Uma hora você está exercendo uma função que você não tem o cargo. E isso não pode ser motivo de conflito interno para você. Tem que compreender que a obra é assim mesmo. E segue avante. Por quê? Porque Paulo está dizendo que há diversidade de cargo, de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de cargos, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas Deus é o mesmo. A obra é a mesma. A igreja é a mesma. O Evangelho é o mesmo. Siga em frente. Siga em frente. Faça aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. Porque estamos todos contribuindo para o mesmo corpo, a unidade do corpo de Cristo, cujo amálgama é o Espírito de Cristo, cuja argamassa que une esses tijolos é o Espírito do Senhor. E se eu preciso ter essa compreensão interna para que eu não entre em conflitos internos, eu preciso ter essa compreensão externa também. Porque às vezes há pessoas também que não compreendem isso na vida do outro. E às vezes isso que deveria ser algo de unidade acaba virando algo de desunião, de crítica. De murmuração, de incompreensão, de falta de ajuda. De falta de ajuda. Eu estou lá na congregação, mas o dirigente da congregação não tem chamada pastoral. E qual que é a tua função, se você tem? É assumir o lugar dele? Ou é ajudar ele? Está entendendo essa palavra? Porque às vezes tem essa, né? A falta de compreensão unida a uma certa soberba, diz assim, esse cara não devia estar nesse lugar, quem devia estar nesse lugar sou eu. Porque quem tem o dom sou eu. Eu sempre lembro aqui, e nunca é demais lembrar, do encontro de Deus com Moisés. Lembra do encontro de Deus com Moisés na sarça? Moisés, eu te chamei, você vai liderar. Você vai tirar o meu povo do Egito. Mas quem sou eu? O que eu vou dizer? Não, é você. E vai aquela discussão, e eu gosto daquela discussão, gosto principalmente da parte final. Onde Moisés diz assim, mas eu não sei falar. E quem sabe algum crente ia dizer assim, Deus vai curar ele, porque se Deus não curar, não é para ele exercer esse ministério. Se Deus não der esse dom para ele, ele não serve para ser o líder do povo. Se Deus não der essa capacidade para ele, ele não serve para liderar esse ministério. Deus diz, Moisés, você não sabe mesmo, e vai continuar não sabendo. Eu não vou te curar. Se você é gago, vai continuar gago. Se você é fanho, vai continuar fanho. Se você não, eu não sei qual era o problema de Moisés. Eu só sei que Deus diz, o que você é, você vai continuar sendo. Mas eu coloquei você na função e no cargo de liderar o meu povo, e você vai liderar. E se o líder precisa falar, e você não sabe falar, eu vou dar alguém que fale por você. Arão vai falar por você. E ponto. E ai do Arão, se o Arão falar assim, não, quem sabe falar sou eu. Vou assumir o lugar do Moisés. Não vai, Arão. Quando você pensou nisso, você passou maus bocados, viu? Inclusive, a tua irmã ficar leprosa por causa disso.
Então fica na tua. Se o teu líder não tem o ministério que você tem, o ministério que Deus te deu é para você ajudar o teu líder. A chamada que Deus te deu é para você ajudar o teu líder. O dom que Deus te deu é para você ajudar o teu líder. Mas respeite o líder que Deus chamou sobre você, porque é assim que se produz a unidade do corpo de Cristo. Some-se, una-se, componha. Autocompreensão. Compreensão em relação ao outro. Na fase 2, o apóstolo começa a falar sobre a diversidade de dons. E tem gente que pensa que isso aqui é esgotativo. Eu tenho os 9 dons e acha que é grande coisa. Se você tivesse os 9 dons, você não tinha nada ainda. Porque isso aqui é só exemplificativo. São mais de 1000 dons que eu seria capaz de falar para você dentro da palavra. Aqui é só um exemplo. Palavra da sabedoria, conhecimento, fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade de interpretar. Isso aqui é só exemplo. Tem muito mais do que isso aqui. Agora, aqui também entra o alto e o alter. Compreensão do que eu tenho, compreensão do que eu não tenho, compreensão do que o outro tem, compreensão daquilo que o outro não tem. E a aula está aqui. O mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Eu sou pastor, mas eu não fui colocado aqui para ser o distribuidor ou o julgador dos dons. O texto está me dizendo que isso é matéria que Deus não delega para ninguém. É interessante isso, né? Porque todo líder, irmãos, aprenda uma coisa. Você que é líder, você tem essas manias, e você que trabalha com algum líder, teu líder tem também. Todo líder tem áreas que ele não delega. Preste atenção nisso. Todo líder tem áreas que ele não delega. E você precisa saber que é assim. Não vai mudar. Se você gosta ou não gosta, quem sofre é você. Eu trabalhei com diversos pastores. E cada um tinha aquelas coisas que ele delegava e falava: filho, vai em frente e faz. E ai de você se não fizer. E tinha coisas que o líder falava: não, isso aqui não, isso aqui eu vou cuidar. Eu fui diretor de uma igreja, cujo pastor, um querido, um amigo maravilhoso, eu era responsável de algumas áreas da igreja. Por exemplo, a frota de veículos da igreja. Se eu ia fazer seguro, não ia fazer seguro, trocar frota, etc., isso era um problema da minha diretoria. Mas tinha um veículo que nem para abastecer saía do pátio da igreja sem falar com ele. Ponto. Acabou. Eu entendi e aprendi e pronto. Tinha um monte de alojamento na igreja, mas tinha um que nem para limpar, nem para mandar as zeladoras limparem lá, sem autorização dele. E eu aprendi, entendi e pronto. Acabou. Todo líder tem. Eu, por exemplo, já falei aqui no púlpito, falo várias vezes. Os obreiros que trabalham comigo sabem disso. A parte administrativa da igreja. Não delego para ninguém. Essa eu atendo pessoalmente.
Malu, o Hernani, sofrem inclusive, porque às vezes alguém critica, fala alguma coisa, né? Ah, o nosso gerente, nosso diretor financeiro, nosso tesoureiro, que não sei o quê, porque... Não, irmão, não critica ele, critica eu. Porque eles só fazem o que eu mando. E eu não delego para ninguém, ponto. Por quê? Porque eu trabalho há 27 anos como jurídico da convenção e 90% dos problemas que eu resolvo, jurídicos, são causados na administração da igreja. Então, se eu sei que ali é o lugar onde mais tem risco de dar problema, por que eu vou delegar? Sou eu que cuido, ponto. Responsabilidade é minha. Quer achar ruim? Fala comigo. Cada líder tem. E o teu líder tem. E você que é líder tem. Não adianta dizer para mim que não tem, não. Todo líder tem. Tem aquela área que você cuida pessoalmente, aí daí. Eu delego tudo na igreja, mas o som sou eu que cuido. Eu delego tudo na igreja, mas a diaconia despacha comigo. Pronto. Cada líder tem. E isso está aqui. Deus delega um monte de coisas. Mas a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a fé, dons de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de língua, capacidade de interpretar, ele não delega para ninguém. O texto está dizendo, um só e o mesmo Espírito realiza estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. É o Espírito Santo que faz do jeito que Ele quer, quando Ele quer, onde Ele quer, do modo que Ele quer, com a pessoa que Ele quer. Ponto. Ponto. E quem quiser achar ruim, vai ficar achando ruim. Vai ficar de cara feia. Mas é obra do Espírito Santo e ponto. Porque é a Bíblia que diz assim. Não tem outra coisa. Tempo 3 da escrita do apóstolo Paulo. Assim como o corpo tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também o corpo de Cristo. Aqui, a gente também encontra muita coisa que provoca rompimentos no corpo de Cristo. Eu tenho ensinado nessa igreja há 6 anos, vai fazer 6 anos, dia 4 de setembro. Que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, historicamente no mundo, é uma igreja que cabe todo tipo de pessoa. Tenho ensinado isso sempre. Todo tipo, todo tipo. Tem quem gosta de sertanejo, tem quem gosta de vaneirão, tem quem gosta de hino da harpa, tem quem gosta de worship, tem quem gosta de sapatear, tem quem não gosta de sapatear, tem de tudo. E a Assembleia de Deus foi fundada assim. E tem gente que tem mania de querer uniformizar. E fica batendo boca e criando problema. Porque tem que ter, porque tem que ter, porque eu não gosto de tal coisa. Rapaz, se você não gosta, o problema é teu. Quem manda na igreja não é você. A igreja de Cristo tem de tudo. Só não pode ter pecado. Cabe de tudo, só não cabe murmurador, prostituto, pornógrafo, mentiroso, falsário, crente que não paga conta, estelionatário. Isso não pode ter. Agora, crente de toda tribo, nação, língua, foi Deus que fez, não fui eu que fiz. Eu preciso ter essa compreensão. Ser igreja, ser corpo de Cristo, é entender que as outras pessoas não serão como eu. Não gostarão do que eu gosto. Não terão o mesmo gosto que eu. Não terão.
porque a Deus fez assim. Vai brigar com Deus? Nem caminhão de japonês é tudo igual. Não é, irmão, vou dizer para você, não é. Cada um tem um DNA. Entendeu? Até parece, mas não é. Não é. E glória a Deus, porque não é. Imagina ter 10 pastores igual eu aqui. Vocês estavam perdidos. Camarada chato. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O corpo de Cristo tem muitos membros, todos diferentes uns dos outros, e são diferentes porque precisa ser diferente. Pensa diferente porque precisa, tem gosto diferente porque precisa. É preciso entender isso de uma vez por todas, porque é o que está na Bíblia. Parece que Paulo está nervoso até. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse eu, diria infeliz. Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todo mundo fosse igual eu, onde estariam os evangelistas? Onde estaria o pessoal do reteté? Fala aleluia mesmo, aleluia. Assembleia de Deus cabe, aleluia, glória a Deus. Línguas estranhas, cabe de tudo. Estão entendendo essa palavra? Você não é igual a ninguém. Mas ninguém na igreja tem que ser igual a você. Tem que gostar do que você gosta. Tem que falar do jeito que você quer. Tem que viver do jeito que você imagina. Não foi assim que Deus fez. Você quer contrariar Deus? Estão entendendo essa palavra, irmãos? Eu só estou lendo. Pastor, o senhor está bravo? Eu não. Estou calmo. É que eu me empolgo, né? Quando eu estou falando de Bíblia. Volte e meia, irmãos, eu recebo do meu gabinete. É porque aquele irmão faz não sei o quê, porque aquela irmã, e eu fico olhando assim, falando, meu Deus, que infantilidade, que criancice. Rapaz, seja quem você é, deixa o outro ser quem ele é. O ministério que ele tem te completa. Aquilo que ele é te completa. Aquilo que ele é faz a beleza do corpo. Naquilo que ele é diferente de você, é que existe a beleza do corpo de Cristo. Ah, como é linda a palavra. E aí vem 2 princípios aqui que eu sempre falo sobre eles, mas é bom lembrar. Versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, ó, o pé dizendo, ele dizendo para si mesmo. Então é você com você mesmo. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Mais ou menos assim como aquele irmão que diz assim, eu sou evangelista, eu não sou pastor, então eu não sou da igreja. Eu sou diácono, eu não sou presbítero, então eu não sou da igreja. Eu não sei falar igual o pastor Lúcio, então eu não sou da igreja. Eu não sei pregar igual o pastor Oreco, então eu não sou da igreja. Eu não tenho oportunidade para isso ou para aquilo, então eu não sou da igreja. Não pode o pé dizer que porque não é mão, não é do corpo. Versículo 16. Não pode o ouvido dizer porque não sou olho,
não sou da igreja. Aqui é o princípio da não autoexclusão do corpo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não é por causa daquilo que você não é, que você tem o direito de sair da igreja. Porque não tem. Não é por causa do dom que você não tem, que você tem o direito de sair da igreja. Não é por causa do cargo que você não tem, que você tem o direito de sair da igreja. Não é por causa da função que você não tem, que você tem o direito de sair da igreja. Não tem o direito de sair. Você não tem o direito de se excluir da igreja. É isso que o Paulo está dizendo. É só ler, eu só estou lendo. Os reformados gostam de mensagem expositiva. Então, estou fazendo aqui uma expositiva clássica. Lendo o texto. Só. Você não tem o direito, escuta o que eu estou falando. Você não tem o direito de se excluir do corpo de Cristo. Por causa de algo que você não tem ou você não é. Não tem o direito de sair do corpo de Cristo. Mas não é só isso. Aí vem no versículo 21. Que é o princípio da não alter. Outro. Não alter exclusão do corpo. Aqui ó. Não podem os olhos dizer a mão. Aqui não é excluir a si mesmo. Aqui é o não pode excluir o outro. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vós. Os que gostam de harpa, escuta aqui porque o Paulo está dizendo, tá? Não pode dizer ao worship que não precisa dele. Assim como não pode o worshipeiro dizer que não precisa de quem gosta da harpa. Não podem os reteté dizer que não precisam dos teólogos. Como não podem os teólogos dizer que não precisam do reteté. Não pode. Ninguém tem o direito de excluir o outro, de julgar o outro, de jogar o outro para fora, porque é diferente de você. Aleluia e glória a Deus mesmo, porque nós somos um corpo, batizados no mesmo Espírito, ungidos pelo mesmo Deus, chamados para morar no mesmo céu. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só céu. Ora, verso 27, no verso 24, Deus coordenou o corpo, foi Deus que fez. Verso 27, vocês coletivamente são o corpo, singular. Só lê aí, tá aí, eu estou lendo. Coletivamente vocês são o corpo. Parece um contrassenso. Porque como é que pode uma coletividade ser um? Mas Deus é assim, eu vou fazer o quê? Normalmente, quando a gente fala mais de um, a gente fala plural. É nós, vós, eles. Primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Mas com Deus inverte essa lógica. O português vai não sei para onde. Porque Deus está dizendo, vocês coletivamente são um corpo.
Juntos vocês formam um corpo. Juntos vocês são um corpo. A noiva de Cristo, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor. É um. Tudo diferente. Um diferente do outro. Pensa diferente, gosto diferente, nariz diferente, olho diferente, boca diferente, DNA diferente, tudo diferente. Mas é um. É um. É um. O feio e o bonito são um só. O gordo e o magro é um só. O rico e o pobre é um só. O alto e o baixo é um só. Ponto. Foi Deus que coordenou o corpo. E aí vem, e individualmente, você é membro. Coletivamente, vocês são um. E individualmente, membros. O plural vira singular. E o singular vira plural. E foi Deus que fez, não sou eu, não tenho culpa. Coletivamente, são um corpo. Individualmente, são membros. E é isso que faz a beleza do corpo. Aquilo que eu não sei, Deus deu para você. Aquilo que eu não tenho, Deus deu para você. Aquilo que o teu irmão não sabe, você sabe, você ajuda ele. Aquilo que você não sabe, teu irmão sabe, vai ajudar você. Aquele dom que você não tem, teu irmão tem, vai ajudar você. Aquele dom que você tem, o teu irmão não tem, você vai ajudar ele. Nós somos um. É uma igreja, é um corpo. É uma ADCMI. Tem um monte de congregação, mas nós somos um. Tem um monte de ministério, mas nós somos um. Tem um monte de pastor, mas nós somos um. Tem um monte de obreiro, mas nós somos um. Nós somos um. Amém ou não? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor por isso?